Eu vou mostrar 4 erros que iniciantes geralmente cometem na utilização de hooks no React e que impactam diretamente na performance do sistema. Olá, seja muito bem-vindo e indo direto ao ponto. Aqui eu vou mostrar então o primeiro problema, que seria o seguinte. Aqui a gente tem um nome, um sobrenome e ao digitar aqui o nome e o sobrenome, a gente tem ali embaixo o nome completo, o full name que a gente tem aqui. Bom, quando a gente começa a aprender o React, a gente fica sabendo que tudo o que é atualizado em tela precisa ser um estado, porque senão ele não vai alterar por conta da imutabilidade, etc. Porém, em alguns casos, como esse aqui, não há necessidade porque os valores que estão sendo atualizados, eles já são estados, então eu não preciso de um novo estado para o full name. Mas qual que é o problema todo aqui nesse ponto? É que, nesse caso, e mais para frente eu vou mostrar como corrigir isso também, cada caractere que eu digito no nome e cada caractere que eu digito no sobrenome, ele gera uma atualização completa do meu componente. E além disso, como eu estou atualizando um estado full name, cada letra vai atualizar 2 vezes. Então aqui a gente tem diversas atualizações desnecessárias. Primeiro, eu vou mostrar que não é necessário ter um estado para o full name e depois ainda vou mostrar como melhorar também essa parte do nome e sobrenome. Aqui então, eu não precisaria ter isso, eu poderia fazer simplesmente o seguinte, eu removo o estado, removo o use state, eu poderia ter um const full name, onde eu vou colocar o first name, espaço, e o last name, apenas isso, e isso aqui também vai funcionar. Se eu colocar aqui o nome e o sobrenome, já funcionou. E só com isso eu evitei de renderizar o dobro de vezes de cada letra que eu estou digitando. Isso já melhorou bastante. Mas agora vamos para o segundo erro, que eu vou alterar aqui o app para mostrar o meu outro componente. Aqui a gente tem um formulário e esse formulário ele é utilizado para a gente colocar o nome, o e-mail e fazer o envio. E é muito comum quando a gente está iniciando, a gente fazer um estado para cada um dos inputs. Então a gente está colocando aqui o valor como sendo a variável do estado e sempre que há uma mudança, sempre que eu digito um caractere, eu estou então setando essa variável de novo. Só que o que acontece é que cada vez que eu digito uma letra, isso gera uma renderização total do meu componente e isso não é necessário. Só para a gente ter uma ideia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o console e eu vou vir aqui em Profiler. Eu vou começar então a salvar aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui então o meu nome, um e-mail de teste aqui e vou enviar. Vou parar o profile e vamos ver. Ele atualizou aqui 21 vezes a minha tela completa, só por conta de eu estar digitando esses caracteres ali nos campos. Mas tem um detalhe, esse nome e esse e-mail eu não utilizo em lugar nenhum, a não ser aqui no onSubmit. Se a gente olhar aqui no console, então aqui no onSubmit eu coloquei um console log para mostrar o JSON que eu estaria enviando para um servidor, algo do tipo. Então é só nesse ponto que eu estou utilizando essa variável. Então, no caso, não estou utilizando em nenhum outro lugar. Não há necessidade de que isso seja um estado. Todo estado que se altera, ou seja, a cada letra que eu digito, ele vai renderizar o meu componente por completo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente trocar esse name para ser uma referência e não um estado. Vou até alterar aqui para have e vou fazer o mesmo aqui para o e-mail. E vou remover aqui os estados, não preciso mais dos estados. Aqui eu não vou ter mais o valor no input e nem o onChange. Aqui sim eu vou ter o have, onde eu vou salvar a referência de cada um dos inputs que eu estou digitando. Então aqui vai ser o meu name have, e ele vai reclamar por conta do TypeScript, então tem que inicializar com nulo, assim ele não vai estar reclamando aqui embaixo. A mesma coisa aqui então no e-mail. Eu não tenho mais o value e nem o onChange. Vou ter sim o have. E pronto, tenho a referência, porém aqui está dando um erro, porque agora eu não tenho mais essas variáveis
Então, aqui vai virar realmente uma chave. E o meu valor, ele vai estar na referência, que vai ser, então, name have.current.value. Só que, de novo, por conta do TypeScript, ele não sabe que existe um value dentro do current. Bom, e a gente pode arrumar isso simplesmente passando o mouse aqui por cima do have e vendo qual que é o tipo, né, que é o HTML Input Element. Basta a gente tipar, aqui, só por conta do TypeScript, a gente tipar o use have. E pronto, agora sim, ele entende que o meu current, ele tem sim agora um value. Mesma coisa que para o e-mail, ele vira uma chave. Então, eu vou utilizar o email have.current.value. E pronto. Agora eu vou ter o mesmo efeito e vamos ver quantas renderizações eu vou ter. Então, eu vou voltar aqui no Profile. Eu vou gravar e vamos lá. Bom, acredito que eu digitei exatamente os mesmos caracteres que eu havia digitado antes. Então, clico em enviar e vou pausar o Profile. E ele só renderizou a tela uma única vez. E isso aconteceu quando eu cliquei no botão de enviar. Apenas isso. Então, é muito importante a gente analisar todos os estados que a gente tem no nosso componente e verificar se realmente a gente precisa que eles sejam estados. Porque a gente tem sempre que lembrar que uma atualização de estado renderiza todo o meu componente. E nesse caso aqui, a referência, eu só tenho a referência do input, eu não estou atualizando nada. Eu digito e não atualiza a minha tela. Então, aqui a gente resolveu o segundo problema. Vamos para o terceiro problema, que é o meu contador. Eu tenho aqui o meu contador, e se eu clicar em mais e menos, ele está funcionando. Mas qual que é o problema aqui então? Bom, olhando aqui no código, a gente está vendo que a forma que está sendo incrementado o valor de count é utilizando a variável count mais o valor que eu quero incrementar. No caso aqui é -1 e mais 1. Porém, isso aqui é muito arriscado, porque se por acaso a gente precisar fazer alguma alteração ou algum outro componente fizer alteração nesse estado, durante esse processo, a gente nunca tem o valor atualizado nesse ponto aqui. E a gente já vai entender o porquê. Então, o mais correto seria a gente utilizar aqui uma função que o set tem, onde ele me passa qual que é o valor atual. Em muitos tutoriais a gente vai ver como o valor anterior, mas no caso aqui é o valor atual. Você vai encontrar geralmente como prev, mas eu prefiro chamar de current, porque no caso eu ainda não alterei, eu estou no processo de alterar, então ele não é o valor anterior, ele é o valor atual. E aqui, então, eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer um return current mais a quantidade que eu quero incrementar. E dessa forma aqui, deveria continuar tudo igual. E está funcionando. Só que agora a gente está realmente pegando o valor correto, independente se ele foi atualizado de outro componente. E a gente pode ver o que aconteceria, só voltando aqui o código, como estava antes, o count mais o amount. E digamos que eu repita esse set count aqui. Bom, a gente tem um set count que está incrementando 1 e logo abaixo incrementando mais 1 ou decrementando, tanto faz. O que logicamente a gente espera aqui é que o meu contador ele seja incrementado ou decrementado de 2 em 2. Será que é isso que acontece? Vamos ver. Não é isso que acontece. Ele vai de 1 em 1. Por que isso está acontecendo? Bom, isso acontece porque o set count do state ele é assíncrono, ele não acontece nesse momento. Então, quando ele passa nesse ponto, o meu set count ele está com o valor atual dele, digamos que assim que eu abrir ele está com 0, então ele vai ter 0, count mais 1. Ele vai então preparar a atualização do meu count para mais 1, só que logo abaixo, de novo, eu pego a variável que ainda não foi atualizada e faço de novo count mais 1, que vai ser então 0 mais 1, 0 mais 1, e ele vai continuar com o mesmo valor, não vai mudar nada. Porém, se eu utilizar a outra forma que eu acabei de mostrar, retornando o current mais o amount, então, se eu duplicar isso aqui agora, aí sim a gente vai ter um valor diferente,
Porque, como eu disse, dessa forma aqui a gente garante que o valor que a gente está recebendo aqui dentro do setCount é o valor atualizado. Então, aqui se eu salvar, agora se eu clicar em mais, eu vou estar incrementando de 2 em 2. Eu sei que para esse exemplo não faz muito sentido. Se fosse o caso de incrementar de 2 em 2, eu alteraria aqui e não aqui dentro. Tudo bem. Mas, digamos que a gente esteja trabalhando com algum outro tipo de estado e que a gente precisa atualizar ele 2 vezes, por qualquer motivo que seja. Então, o correto é que a gente pegue o valor do estado de dentro dessa função, que aí a gente garante que a gente tem o valor atualizado. E agora a gente vai para o quarto erro, também muito cometido, que é o seguinte, né? Digamos que logo abaixo do setCount eu queira mostrar no meu console qual que é o valor atual do count. Bom, vamos lá. Console.log count. Bom, o que a gente espera aqui? Se eu estou atualizando meu valor para mais 1, ou se eu clicar no menos 1, a gente espera ver isso aqui. Será que é isso que acontece? Vou abrir aqui o console e então aqui eu vou clicar no mais. Vamos ver o que vai aparecer no meu console. Apareceu 0 e lá no meu componente eu tenho 1. Então, a gente já pode ver que não funcionou. Se eu clicar de novo, eu vou ter 2 e agora eu vou ter 1. Por que isso acontece? De novo, a atualização do meu estado ela é assíncrona. Então, quando eu passei por esse setCount, ele preparou para atualizar o meu estado. Só que aqui logo abaixo eu estou utilizando a variável de estado que ainda não foi atualizada. Então, por isso que a gente não consegue ver o valor atualizado nesse ponto aqui. E se a gente precisar fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. Aí a gente precisaria utilizar um useEffect. Porque dentro do meu useEffect, eu consigo colocar dependências para que ele só seja chamado quando essa dependência sofrer alguma alteração. Então aqui minha dependência vai ser o count. E agora sim, eu posso colocar esse console.log dentro do meu useEffect. E agora eu vou ter, sempre que o meu console.log for chamado, ele vai ter o valor atualizado. Então eu vou não refresh, ele já vai aparecer aqui os zeros aqui, não tem problema, mas eu vou apagar e então eu vou clicar aqui no mais. E agora, qual que é o valor que vou ver no console? Vou ver o 1, porque o useEffect ele só vai ser chamado quando essa variável de estado ela realmente for atualizada. Enquanto isso, o meu useEffect ele não é chamado. Posso continuar aqui atualizando, que ele vai sempre atualizar corretamente. Então, se a gente precisar utilizar uma variável de estado que foi atualizada, a gente tem que utilizar dentro de um useEffect e colocar essa variável como dependência. E dessa forma, o useEffect só vai ser chamado quando a variável for realmente atualizada. E você, sabia de todos esses pontos aqui? Deixa aqui nos comentários. E para esse vídeo aqui seria isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.